para recuperar desse capítulo. No livro Céu, no livro Céu e Inferno, nós estamos no capítulo 6, né? Doutrinas apenas eternas. Não, Capítulo 7. Ué, por que eu marquei aqui? Ah, é marcação anterior, né? É as penas futuras. Estamos no item 22. Eu estou olhando uma marcação antiga. Vou desmarcar aqui, peraí. Estamos no item 22 do capítulo 7. Aqui é, para mim, a página 93. Não sei outras edições aí. As penas futuras. Vamos fazer uma revisão rápida do que trata esse capítulo? Ou não precisa? Então, vamos lá. Do que trata esse capítulo? O primeiro item fala que a atividade do espírito é que reage sobre o corpo. E assim a evolução da raça se deu pela atividade do espírito, né, influenciando sobre o corpo. Até hoje a gente sabe que o temperamento influencia na nossa saúde, que as emoções graves levam às desordens orgânicas. Mas também o corpo reage sobre o espírito. Por exemplo, um estado de saúde prejudicado, né, o clima, um mal passageiro, enfraquece a atividade do espírito. Então, aquela frase, né? A carne é que é fraca é um sofisma, porque o espírito tem responsabilidade sobre todos os seus atos, né? E que também essa é a razão do insucesso da medicina em muitos pontos, porque a medicina só vai agir no corpo e não age, muitas vezes, nas disposições do espírito, e essas disposições mais profundas da alma, muitas vezes, anulam os efeitos superficiais da medicina. A cura definitiva tem que vir da parte também espiritual, né? Então, vai dizer também que os princípios, né, da doutrina espírita sobre as penas futuras não é uma mera teoria. Esses princípios nascem da observação, porque são as almas dos mortos que vêm falar dos seus estados felizes ou infelizes e da sua passagem da morte pelo corpo, como foi essa passagem. E não é um só espírito que fala e não é só um indivíduo que ouve. São milhares de espíritos de todos os níveis evolutivos que falam em todos os pontos da Terra. E a revelação não é o privilégio de ninguém, né, já que é dada em todos os pontos, de forma que todo mundo pode ver, ninguém é obrigado a crer pela crença dos outros. Esse é o princípio. E qual é, então, o Código Penal? O Código Penal é: sofrimento na vida futura é consequência de imperfeição da qual nós não nos libertamos. O estado feliz ou infeliz depende da nossa depuração. A felicidade perfeita está para aquela alma que atingiu a depuração completa. Toda imperfeição nossa gera sofrimento e nos priva algum gozo de felicidade. E toda qualidade gera gozo e atenua sofrimento. De forma que, no contexto geral, o item 3 diz que a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições e a soma das alegrias é proporcional à soma das qualidades. Pela lei de progresso, o item 4 diz que todos temos possibilidade de adquirir o bem que nos falta e nos despojar do mal que nós possuímos, conforme as nossas vontades e os nossos esforços. O futuro está aberto para todos, né? Cada um vai ter o mérito de suas próprias obras. O sofrimento é inerente à imperfeição. E o gozo está vinculado à perfeição. Assim, toda alma traz consigo o próprio castigo ou traz o prêmio, né, da sua evolução. Não importando em que lugar ela esteja. De forma que o inferno está em toda parte onde haja sofredores e o céu também está onde haja almas felizes. O bem e o mal, feitos por nós, são consequências das nossas imperfeições ou das nossas qualidades. Não fazer o bem, quando se pode, é fruto de imperfeição. De forma que nós sofremos não só pelo mal que fizemos, mas também pelo bem que não fizemos quando poderíamos ter feito.
O sofrimento vai gerar para nós a atenção para todas as consequências do mal que fizemos, de forma que possa nos dar essa atenção constante para as consequências do mal, compreensão que nos leve à correção. Na infinita justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, né? Toda ação, todo pensamento mau gera consequências fatais. Toda ação, todo impulso positivo gera mérito, né? Nada fica perdido, né? E mesmo para os mais perversos, porque um impulso positivo é um começo de progresso. Uma falta cometida, é dívida contraída que deve ser paga numa existência ou em existência seguinte, pois todas as existências são solidárias entre si. Porém, depois que quitou, não vai necessitar de um segundo pagamento. O sofrimento é, então, físico e espiritual, e ambos são consequências da imperfeição das nossas almas. De forma que todas as misérias, todos os sofrimentos e as vicissitudes são expiações das nossas faltas que cometemos na vida atual ou em vidas anteriores. Pela natureza do sofrimento, está muito intenso, sofrimento gravíssimo, se julga a natureza das faltas. E se julga também qual era a imperfeição da alma que deu causa a tão grave falta, que gerou tão grave sofrimento. A expiação, então, ela depende da natureza, da gravidade da falta. E a mesma falta, né, pode determinar diversas expiações, né, conforme as circunstâncias, conforme as atenuantes ou os agravantes. Não existe uma regra absoluta sobre a natureza e a duração do castigo. A lei é geral. Toda falta tem punição, todo mérito tem recompensa, conforme o valor do mérito. A duração do castigo vai depender da melhoria do culpado, de forma que não há uma condenação por tempo determinado. O tempo de sofrimento depende do tempo da efetiva melhoria, de forma que nós somos árbitros da nossa própria sorte, do nosso próprio destino. Persistindo no mal, prolongamos o nosso sofrimento. Praticando o bem, suavizamos e abreviamos o sofrimento. Existe um duplo inconveniente em querer aplicar uma punição por tempo determinado. Primeiro, seria fazer sofrer quem já melhorou, ou libertar quem ainda permanece mal. O mal moral é a causa do sofrimento, e o sofrimento vai persistir enquanto subsistir o mal moral. Diminui de intensidade se o mal também for desaparecendo. O culpado que não melhorasse, ele sofreria eternamente. Uma condição da inferioridade das almas é que elas não veem o fim do seu sofrimento e acreditam que sofrerão para sempre. O arrependimento, ele é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente para a regeneração. São necessárias também a expiação e a reparação. Então, são 3 condições para pagar uma falta e as consequências da falta: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento suaviza as dores da expiação e abre espaço para a esperança através da reparação. Mas só a reparação anula o efeito e destrói a causa. O arrependimento pode acontecer em qualquer tempo, em qualquer parte. Se tardio, o sofrimento também será prolongado, né? A expiação pode se dar através de sofrimentos físicos e de sofrimentos morais, que são consequências da falta cometida na vida atual, na vida espiritual, faltas cometidas na vida atual, faltas cometidas na vida espiritual, né? E a expiação vai surgir na vida atual também, na vida espiritual, ou em novas existências futuras, no plural, até que se apague os últimos vestígios. E o que é a reparação? Reparação é fazer o bem a quem fizemos o mal. A não reparação, né,
A não reparação vai implicar o quê? Em existência posterior, vir com aquelas mesmas pessoas a quem prejudicou, em condições voluntariamente escolhidas para que se devote àquelas pessoas de forma a fazer tanto bem quanto mal lhe foi feito. Né? Nem toda falta acarreta um prejuízo direto e efetivo. A reparação é fazer o que não tinha feito, é cumprir deveres, é cumprir missões. Assim, nós progredimos aproveitando o nosso próprio passado. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes. Ficam nos mundos inferiores para expiar e depurarem-se até que mereçam entrar nos mundos mais adiantados. Né? Assim, se existe um lugar circunscrito de castigo, esse lugar é o mundo de expiação, em que está cheio de espíritos inferiores à espera de uma existência para reparar e para progredir. O espírito, então, ele tem livre-arbítrio, de forma que o progresso dele pode ser lento, caso ele seja tenaz na sua obstinação no mal, de forma que ele pode demorar séculos estacionado num determinado grau evolutivo. Mas o sofrimento é que vai lhe modificar a teimosia, de forma a levá-lo aos primeiros clarões do arrependimento e da esperança. Independentemente da inferioridade e da perversidade de um espírito, Deus jamais abandona. Todos temos nossos anjos da guarda a inspirar-nos bons pensamentos. Mas essa interferência dos espíritos superiores é oculta, essa impressão, para que o progresso se origine da própria vontade e não de um constrangimento. A ação boa ou a ação má se dá pelo livre-arbítrio. Né? É um erro supor que existe a lei do progresso para nós? Sim, existe. Então eu vou melhorar a mim mesmo mais tarde. Vou perseverar um pouquinho aqui na maldade, pelo prazer que ela me dá. Né? É um erro supor isto, porque, primeiro, o inferior não vê o fim dos seus sofrimentos. Ele sabe que é o autor da sua própria infelicidade e também entenderá que depende dele fazê-la cessar. E o sofrimento não cessará se ele próprio não lhe der um fim. Essa ideia de que, como existe a lei do progresso, eu vou deixar para depois, ela existiria com a ideia de penas eternas, pois, sendo interditada qualquer esperança de progresso, a pessoa também não teria interesse em se converter. Né? Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas próprias faltas. Não se sofre por erros alheios. Lembra lá do Silas? Quem tem que buscar a ida é você. A não ser que o gere por provocação ou não impedindo quando possível. Exemplo, um suicida é sempre punido. Agora, quem maldosamente o impeliu ao suicídio sofrerá pena maior. Beleza? Foi um resumo aí de 20 minutos, mas a gente tem que recordar mesmo, né? Não adianta a gente ler isso aqui, ler, e passar com velocidade e não ficar na gente. Então, a gente está sempre em cada aula fazendo uma revisão, que é a repetição que vai nos ajudar a modificação do mundo interno, lançando mais luz internamente na gente para o nosso caminho de reparação. Né? João, às vezes eu fico pensando assim, por que tem hora que espírita, porque nós, né? Porque tem hora que fica pensando tanto nesse bendito planeta de regeneração, se a gente não consegue nem nos regenerar ainda, né? Porque fica aí, às vezes a gente fala assim, nossa, o planeta de regeneração está aí, achando que todo mundo vai ficar bonzinho, porque daí vai ser mais fácil para a gente ficar boazinho também, né? E não é, enquanto a gente não se regenerar, essa regeneração tem que acontecer dentro de nós e nós não damos conta. É muito difícil, João. É difícil. É difícil. Né? Vamos trabalhar, fazer muita oração e trabalhar sem parar. Trabalhar sem parar, sem esperar nada do mundo, porque o mundo
Trabalhar sem parar, vai, enxuga as lágrimas, sorri, estuda, trabalha e ora, estuda, trabalha e ora. Perdoa, ama, espera, 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 espera. Então vamos lá, 22. Embora a diversidade das punições seja infinita, a diversidade das punições é infinita, existem algumas punições que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo pormenores, alguns detalhes, elas são essas punições mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo aos que se acham apegados à vida material, com prejuízo ao progresso espiritual, consiste no quê? Na lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, e na consequente perturbação que pode estender-se por meses e anos, né? Então vejam aí, as punições são diferentes, variam infinitamente, sim, mas de alguma coisa, parte delas se assemelha, né? Como, por exemplo, vai passar pela vida, vai passar pela morte, né? Para despertar na outra vida. É perturbado, é difícil. Isso vai ser comum a todos os inferiores, principalmente aqueles que foram apegados à vida material. Vai sofrer ali meses, vai sofrer anos, todos eles. Então é uma punição um tanto semelhante. Naqueles que, ao contrário, que têm pura a consciência e que desde a vida material já se haviam identificado com a vida espiritual e já haviam se desligado das coisas materiais, essa separação é rápida, essa separação é sem abalos, o despertar é pacífico e a turbação por que passam é quase nula. Certo? Então, primeiro ponto, né? Beleza? Resumindo, punição semelhante. Espíritos inferiores sofrem durante a passagem do mundo físico para o mundo espiritual, às vezes por meses e anos, principalmente se foram apegados à vida material. 23. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral consiste em se acreditarem ainda vivos. Então é outra punição tanto assemelhada. Podendo esta ilusão se prolongar por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, experimentarão todos os tormentos, experimentarão todas as perplexidades da vida. Então vai ter as doenças, já é perispírito, vai ter as doenças, vai ter o envelhecimento, vai ter todas as necessidades, tormentos e perplexidades da vida física. Vai se machucar. Você acredita, vivo, é um espírito. 24. Para o criminoso, a presença incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Beleza? Então ainda está, como esses outros itens, como uma espécie de subconjunto do 22, né? Punições, de certa forma, semelhantes. Alguns espíritos estão mergulhados em trevas densas. Outros espíritos se encontram em absoluto isolamento no espaço, atormentados pela ignorância da sua posição, atormentados pela ignorância da sorte, do futuro, do destino que os aguarda. Os mais culpados sofrem torturas mais pungentes, por não lhes entreverem um termo, por não lhes entreverem um fim. Muitos são privados de ver os seres amados, e todos, geralmente, suportam com
intensidade relativa, os males, as dores, as privações que causaram aos outros, até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes suavize os tormentos e os faça entrever a possibilidade de, por eles mesmos, porem um termo, porem um fim à sua situação. Então, aí, punições assemelhadas, né? Muitos em trevas densas, outros num isolamento absoluto, sem saber como estão, qual é o destino, né? Alguns sofrem mais pungentemente, né? Privação de encontrar os que estão amados, suportando os males, as dores, as privações que causaram aos outros. Sofrimentos semelhados. Para o orgulhoso, é um suplício ver colocados acima dele, cheios de glória e cercados de todas as atenções, os que na terra havia desprezado, enquanto ele é relegado aos últimos lugares. Então, punição para todo mundo que era orgulhoso. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sensual é presa de todas as tentações, presa de todos os desejos, sem poder saciá-los. O avarento vê o seu ouro dilapidado e não pode retê-lo. O egoísta se vê desamparado por todos e sofre as consequências da sua atitude terrena. Terá sede, terá fome. Lembra? Lá em cima, aquilo que a gente viu, ele acha que está vivo, né? Então tem sede, tem fome, mas ninguém vem lhe dar de beber, ninguém vem lhe dar de comer. Nenhuma mão amiga virá apertar a sua, nenhuma voz compassiva virá consolá-lo, pois só pensou em si durante a vida, de modo que ninguém agora pensa nele, ninguém o lamenta após a morte. Então, está isolado o egoísta. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta, o único meio, é desfazer-se o mais possível dos seus defeitos na vida presente, reparando aqui mesmo o mal praticado, para não ter de repará-lo mais tarde, de maneira mais terrível. Quanto mais demorarmos em combater os nossos defeitos, tão mais vigorosas e penosas serão as consequências e a reparação que tivermos que fazer. A situação do espírito, 28. Desde a sua entrada no mundo espiritual, não é outra senão a que ele mesmo preparou para na vida corpórea, para si na vida corpórea. Mais tarde lhe será concedida outra encarnação para novas provas de expiação, novas provas de reparação, com maior ou menor proveito, que vai depender do seu livre-arbítrio. Se não souber aproveitá-la, terá de recomeçar outras, cada vez em condições mais penosas, de sorte que se pode dizer que aquele que muito sofre na terra tinha muito a expiar. E os que gozam uma felicidade aparente, a despeito dos seus vícios e inutilidades, haverão de pagar muito caro numa existência posterior. Foi nesse sentido que Jesus falou: bem-aventurados os aflitos. Quem está aflito é bem-aventurado. Será consolado. De forma que quem está no mundo feliz, né, vinculado a vícios e inutilidades, vai pagar muito caro essa condição em existência posterior. 29. Certamente a misericórdia de Deus é infinita. Certamente, sem sombra de dúvida, a misericórdia de Deus é infinita. Mas não é cega. Lembra do livro Ação e Reação? Viram lá? Pelo amor de Deus.
O culpado que ela perdoou, a misericórdia de Deus, não fica dispensado de reparar suas faltas. E enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre as consequências de seus erros. Não viu? Não falou assim em números de reencarnações. Enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre as consequências de seus erros. Por infinita misericórdia, devemos entender o seguinte, que Deus não é inexorável, inflexível, pois deixa sempre aberto ao culpado o caminho do caminho da redenção. Não é assim, né? Deus é infinitamente misericordioso, então ele perdoa o meu erro, está tudo bem para mim, eu não preciso fazer nada, eu vou ser admitido nos mundos felizes, independentemente das características da minha alma. Nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Saia dessa ilusão. O que é então a infinita misericórdia? Meu filho, as portas estão abertas para você reparar, para você se redimir. Não fechei a porta. E vou te aconselhar, mas é você que vai caminhar. Por serem temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da vontade humana, as penas são temporárias, as penas. As penas estão subordinadas ao arrependimento e à reparação. E isso depende da nossa vontade. As penas constituem ao mesmo tempo castigo e remédio, que auxiliam a curar as chagas do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés, quer dizer, condenados aos remos. Lembra dos galés condenados ao remo? Não são condenados os espíritos em prova a trabalhos forçados, devendo, ao contrário, serem vistos como quem? Como vistos como os doentes de hospital. Como estes padecem de enfermidades que muitas vezes resultam da própria incúria, da própria inércia, da própria negligência, reclamando meios curativos mais ou menos dolorosos. A cura será tanto mais rápida quanto mais estritamente observadas forem as prescrições do médico. Quanto mais eu observar as prescrições dos espíritos superiores, eu me curo mais rápido. Agora, se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, deixarem que a enfermidade se prolongue, o médico não tem nada a ver com isso. 31. As penas que o espírito sofre na vida espiritual, as, com acento grave, vêm somar-se às penas da vida corpórea, que são consequentes, ambas, das imperfeições do homem, das suas paixões, do mau uso de suas faculdades, da expiação das faltas presentes e passadas. Então, as penas no mundo físico e no mundo espiritual, aí, consequência da imperfeição, das paixões, mau uso das faculdades, expiação de faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias, assim se explicam as vicissitudes, os problemas, as dificuldades mundanas, quer dizer, do mundo aqui, cotidianas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser, quando, na verdade, essas misérias e vicissitudes são justas. São justas, já que foram determinadas no passado e servem elas para o nosso adiantamento. Nota 60. Nota de Allan Kardec. Veja-se na primeira parte, capítulo 5, Purgatório, o item 3. E seguintes. E mais adiante, na segunda parte do livro, no capítulo 8, Expiações Terrestres. Veja-se também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bom, vamos ver só o capítulo 5, o item 3, e do capítulo 8, o primeiro item. Pode ser? Esse Kardec nos mandou
nos mandou ler esses itens associados, quem somos nós para dizer que não devemos, né? Então, no capítulo 5, vamos ler lá, que trata do purgatório, vamos ler só o item 3. Mas ele fala item 3 e seguinte. Na minha edição aqui é a página 64. Vamos ler só o 3, mas ele fala 3 e seguinte. E, na verdade, era então do 3 ao 10. Né? Mas aí vocês lêem em casa o 10. A gente vai, pelo menos, seguir aqui na direção do que Kardec nos põe. Então, vamos lá. Item 3 do capítulo 5, o purgatório. O local do purgatório e a natureza das penas aí sofridas nunca foram determinados e definidos claramente. Estava reservado à nova revelação, ao Espiritismo, o preenchimento dessa lacuna, ao nos explicar as causas das misérias da vida física, da vida terrena, das quais só a pluralidade da existência poderia mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se ela fosse perfeita, a alma não cometeria faltas nem teria de sofrer-lhes as consequências. O homem que na terra fosse sóbrio, prudente, né, simples, despretensioso e moderado em tudo, por exemplo, não padeceria de enfermidades oriundas dos excessos. Na maior parte das vezes, o homem é infeliz por sua própria culpa. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não reparadas. Sofrem uma vida de provações o que fez sofrer a outrem em anterior existência. As vicissitudes, as contrariedades que experimenta são, ao mesmo tempo, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si a fim de evitar males futuros e progredir para o bem. São para a alma lições da experiência, rude às vezes, mas tão mais proveitosas para o porvir, quanto profundas as impressões que deixam. Então, está sendo uma experiência muito rude? Tá. Muito, muito dolorido? Tá. Mas, por isso mesmo, ela é mais proveitosa para o porvir pela profunda impressão que deixar. Essas vicissitudes provocam lutas incessantes que desenvolvem suas forças, desenvolvem as suas faculdades intelectuais e faculdades morais. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver coragem para mantê-la a luta até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiosa e triunfante, como um soldado que sai da refrega, do confronto, do combate, para receber a palma gloriosa. Então, o prêmio não está aqui, beleza? E o local do purgatório, que não estava definido, como a gente vê, é aqui onde nós estamos, no mundo de provas e expiações. Beleza? Agora vamos lá no capítulo 8 da segunda parte. Para mim, a página 331. Não sei a de vocês aí. Capítulo 8, expiações terrestres. Tem um monte. Mas vamos ler só o primeiro. Beleza? Acharam? Podemos? Então vamos lá. Todo mundo achou aí, gente? Marta, Deise, Rô. Então vamos lá. Marcel, o menino do número 4. Havia num hospital do interior, um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil de descrever. Designavam-no pelo número 4. Totalmente contorcido, seja pela deformidade congênita, já nasceu assim, seja pela doença, que foi piorando com a doença, né? A contorção do corpo. Suas pernas, de tão arqueadas, tocavam-lhe o pescoço. E a sua magreza
era tal que se percebia os ossos sob a pele. O corpo era uma chaga só e terríveis sofrimentos. Estão imaginando aí o estado? Não precisa eu reforçar, né? Pertencia a uma família israelita de parcos recursos e sua moléstia já durava 4 anos. Quer dizer, além das deformidades, o corpo era uma chaga só e muitos sofrimentos. E a enfermidade, pelo menos as chagas, está há 4 anos de feridas, mas ele já nasceu com deformidade congênita, que foi as contorções, que piorou ainda mais, de forma que a perna tocava o pescoço. Não obstante, o enfermo demonstrava uma inteligência notável, além de candura, paciência, resignação edificante. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre quase abandonado, visto que os parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse. Gostava de conversar com ele, encantado com a sua razão precoce. Lembra? Ele está entre 8 e 10 anos. Mas ele é muito inteligente, ele é muito doce, ele é paciente, ele é resignado. Não só o tratava o médico com bondade, como lia para ele quando as ocupações lhe permitiam, admirando-se da justeza do seu critério na apreciação das coisas que, em sua opinião, pareciam estar acima do discernimento do doente, considerando-se a sua pouca idade. E o médico se impressionava com o critério de apreciação das coisas, a justiça de raciocínio, apesar da pouca idade e do estado físico. Um dia, o menino lhe disse: doutor, tenha a bondade de me dar mais uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. Para quê? Replicou o médico. Se já te ministrei o suficiente e maior quantidade, pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças. O sofrimento dele é tão grave que ele tinha dificuldade de orar. Mas ele queria orar. Então ele pede a pílula. E eu também não quero incomodar os outros enfermos que estão ao meu lado. Essas pílulas fazem-me dormir. E ao menos quando durmo, não incomodo ninguém. Então as pílulas vão me permitir orar e também vão me permitir dormir para eu não incomodar os outros. Olha isso. Bastam essas palavras para demonstrar a elevação dessa alma encerrada num corpo disforme. Onde essa criança teria colhido tais sentimentos? Certamente não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que começou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Tais sentimentos lhe eram inatos. Mas então, com tão nobres instintos, por que Deus o condenava a uma vida tão miserável, a uma vida tão dolorosa, admitindo-se que tivesse criado a alma ao mesmo tempo que o corpo, instrumento de tão cruéis sofrimentos? A gente já sabe que não é essa a ideia, né? É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade da causa, isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Isso para nós aí está fácil. Os últimos pensamentos dessa criança, ao desencarnar, lá por volta de 8, 10 anos, foram para Deus e para o médico caridoso que dela se condoeu. Decorrido algum tempo, seu espírito foi evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação em 1863. A nosso chamado, vim fazer que minha voz se estenda para além desse círculo, tocando todos os corações. Então, ele foi chamado para a sociedade, para dar evocado na Sociedade de Paris, e ele está dizendo: olha, eu vou fazer com que a minha voz se estenda não só a vocês aqui, mas a muitos corações. Percebe já a capacidade evolutiva dele, né? Que seu eco, a minha voz, se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra preparam as alegrias do céu. Quanto mais agoniado for aqui na terra, maior é a alegria do céu. Que o martírio não é mais do que a casca de um fruto delicioso, dando coragem, dando resignação. Essa voz lhes dirá que
Sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuportável desde que tenhamos o auxílio do Todo-Poderoso e dos bons espíritos. Olha o que ele veio dizer. Numa cama miserável estão os enviados de Deus. E nessa cama miserável tem uma missão de dar um exemplo de que não existem dores na Terra que sejam essas dores consideradas insuperáveis, desde que, nas dores, mesmo as mais graves, tenhamos o auxílio de Deus e dos bons espíritos. Uma missão para mostrar a todos nós que não existem dores insuperáveis. Essa voz lhes fará ainda ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, tão diferente da de coro de lamentações mescladas com blasfêmias. Então, trocar lamentação de blasfêmia com lamentação com prece. Essa é a missão que ele veio exercer. Um dos vossos espíritos bons, grande apóstolo do espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Nota de Kardec. Santo Agostinho, pelo médio com o qual habitualmente se comunica na Sociedade de Paris, nesse dia não se comunicou, para ceder lugar a este menino. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que encarnam entre vós para aprender a sofrer. Percebe? Então, ele tinha uma missão. Qual é? Mostrar a todos os espíritos, mostrar a todos os homens que não existem dores insuperáveis. E ainda complementa. Diz, olha, Kardec, essa doutrina que você está escrevendo vai auxiliar os homens a aprender a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes, os sofredores, terão o exemplo e a palavra. E então as imprecações, as maldições e as pragas no sofrimento se transformarão em alegria e lágrimas de contentamento. O menino veio dar essa comunicação. Aí pergunta de Allan Kardec para ele, né? Está escrevendo através do médium que escreve, que, digamos, que recebe habitualmente Santo Agostinho. Nesse dia, Santo Agostinho não foi escrever, quem foi escrever foi o menino. Então, o menino deu essa comunicação, e aí Kardec pergunta para ele, pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiações de faltas anteriores. Então, você não estava, pelo que você está falando aí, era uma missão sua, não foi uma expiação. Não seria uma expiação direta, quer dizer, uma expiação imediata. Né? Errei na outra vida, já vinha assim deformado. Não foi isso. Realmente não foi. Não tinha uma expiação direta, imediata. Mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele que conheceste tão miserável foi belo, foi grande, foi rico, foi invejado. Quer dizer, ele está falando, então, de uma vida lá para trás dele. Mas que nessa última vida, ele não era obrigado a vir com tal grau de deformidade. Mas ele veio com uma finalidade missionária de mostrar a todos os espíritos que estão aí, passeando aqui por volta da Terra, que não existem dores insuperáveis. Mas houve lá atrás uma causa, e era justa. Qual? Aquele que conheceste era belo, grande, rico e invejado. Tinha bajuladores, cortesãos, quer dizer, palacianos. Então ele era alguém, um príncipe, alguma coisa. Fui frívolo, fui leviano, fui fútil, fui superficial, eu fui orgulhoso. Outrora fui bem culpado. Outrora,
reneguei Deus e prejudiquei o próximo, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Quer dizer, em vidas anteriores, ele já tinha expiado essa vida em que ele foi leviano, frívolo, orgulhoso. Sofreu no mundo espiritual e também na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, eu já os havia suportado anteriormente por toda uma vida que se prolongou até a velhice. Quer dizer, teve uma vida também passada em que ele sofreu exatamente essa que ele sofreu de 8 a 10 anos. Todo contorcido, e isso durou toda uma vida, até a velhice. Por meu arrependimento, encontrei graça diante do Senhor, o que me confiou, então, muitas missões. Inclusive a última. Quer dizer, ele expiou também lá atrás. Essa vida de grave deformidade não foi a penúltima. Foi alguma lá para trás também. Aí depois dessa, em que ele se arrependeu, sofreu, reparou, ele também teve várias missões depois. Inclusive essa última, que você conhece. Qual é essa última? Última missão, muitas missões dele, de mostrar que não existe dor insuperável. E fui eu quem a solicitou para terminar a minha depuração. Para depurar ainda mais. Lembra que a alegria absoluta vai chegar com a depuração absoluta. Então, lá atrás ele errou, lá atrás ele expiou, teve missões e novamente solicitou uma depuração semelhante à da própria expiação em alguma vida pregressa de deformidade, para mostrar que não existem dores insuperáveis aos homens. E eu pedi. Adeus, amigos. Voltarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não destruir. Né? Então, diferente de você, Allan Kardec, que tem a missão de destruir, a minha missão é de consolar. Eu tenho uma alma doce, uma alma amorosa. Eu talvez não tenha nem tanto intelecto quanto você, mas a minha missão é de consolo. Mas isso se soma a sua é de instrução. As duas coisas são importantes, consolação e instrução. Uma não elimina a outra, as duas são importantes. A minha é de consolar, não destruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e essas sentirão prazer com a minha presença. Mas muita gente aqui, né, carrega dores profundas na alma. E eu narrando a minha própria vida, e dando aqui a minha comunicação, né, e utilizando das energias espirituais minhas superiores, juntamente com o ectoplasma de médios, sentirão essas pessoas que estão com dores muito profundas, sentirão prazer aqui com a minha presença. Beleza, gente? O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já estudamos, aí volta lá na página 96, fica para ler em casa aí sobre a bem-aventurança dos aflitos. Então, percebe? Às vezes a gente vê uma pessoa toda má e a gente pensa assim, né? Com graves deformidades, com problemas psíquicos graves, e a gente diz assim, essa pessoa está espiando. Às vezes não. Às vezes não. Tá mais... O motivo está mais numa finalidade futura de tão graves dores do que em causas passadas. Ele veio para mostrar, nesse estado, que ele, para orar, tinha que pedir excessivas pílulas, porque a dor não lhe deixava, e para dormir, tinha que pedir excessivas pílulas, a mais do que a receita adequada da medicina. E ele veio para justamente mostrar, não, besteira a sua dor aí, que você está achando que é muito grande, não é não. Não é não. Não é. Basta você orar a Deus
E essa dor será superável. Vamos parar aí, né, gente, que deu a nossa hora. Parou no 31, né? A gente vai começar o 32, né? O 31 a gente concluiu. Legal, gente? Muito. Gente, eu estou com o meu microfone aqui fechado, porque a bateção aqui. Malu, você está usando fone? Você tem que usar um fone assim para melhorar. Eu escuto vocês, mas o problema é que eles fazem muito barulho e interfere na gravação, né? Aí fica no fundo da gravação, por isso eu não coloco, não abro o microfone. Entendi. A gente está pensando em você agora. O uso do fone vai diminuir o barulho também para você aí, né? Vamos lá, gente. Então, quem faz a oração? Eu faço a oração. Agradecendo a Jesus por mais estes ensinamentos, que possa a espiritualidade amiga que nos acompanha diariamente, principalmente no horário dos estudos, que trazem também os nossos companheiros desencarnados necessitados deste aprendizado, e possamos todos, com pensamento em Deus, transcorrer todas estas horas em perfeita harmonia, elevando os nossos pensamentos, principalmente de gratidão, a todos aqueles que nos amparam, que nos auxiliam, que abrem o nosso entendimento para recebermos os ensinamentos necessários à nossa evolução, à nossa libertação de todas as nossas imperfeições. Agradecemos a Deus, a Jesus, e principalmente pela vida, pela reencarnação, que nos dá a oportunidade de nos melhorarmos, de caminharmos em direção à luz. Obrigado, meu Deus, graças a Deus.